Bom dia, hoje quarta-feira, 22 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, saiu a confiança da indústria e mostrou um número melhor. Os empresários já vêm mostrando isso, principalmente com a mudança aí no nosso governo. E o Michel Temer tentando aprovar diversas medidas e vem aprovando mesmo. Depois eu vou falar um pouco sobre a Câmara aprovou ontem a entrada de investidores estrangeiros nas companhias aéreas, podendo até 100% controlá-las. Senado aprova super simples e lei de responsabilidade das estatais, que é extremamente relevante, dado que o que fizeram, o que o governo Lula e Dilma fizeram com as estatais foi impressionante, a destruição de valor. Que o diga, a Oi, que quiseram criar a Super Telecom, deu no que deu, o buraco que tem a companhia, impressionante isso. Bolsa lá fora em alta, o que impacta positivamente por aqui, na expectativa do Brexit, que nada mais é, que a gente já vem destacando aqui, o Gustavo vai falar, que é a saída do referendo de saída, ou não, do Reino Unido, da União Europeia. Como eu falei ontem, até o David Beckham e a sua esposa, ex-Spice Girl, já afirmaram que vão votar contra o referendo e a permanência na União Europeia, que a gente já vem falando há semanas. O Gustavo já falou sobre isso, que não acreditava na saída, isso era normal. No início, todo mundo fala que vai votar pela saída, quer mudanças, quando chega perto, os conservadores, não, veja bem, mudanças, pode afetar, isso é ruim, chega na hora, acaba votando a favor da manutenção na União Europeia. Vou passar agora para o Gustavo para comentar sobre tudo isso, porque esses foram os highlights. Gustavo, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia a todos. Pois é, na parte internacional o destaque segue com o referendo de amanhã. Então hoje a gente deve ter as últimas pesquisas, elas seguem apontando praticamente um empate entre aqueles que acreditam que deva sair da União Europeia e aqueles que devem permanecer. Então a gente deve ter alguma coisa sem variar muito, sem apresentar uma pesquisa nova com uma margem muito grande da diferença das respostas, o que indica que a gente deve ter realmente a decisão. Amanhã à noite, cerca de meia-noite daqui do horário de Brasília, a gente já deve ter as primeiras estimativas e na manhã de sexta-feira, quando todo mundo chegar para o trabalho, já vai ter a decisão final e aí a gente já deve saber dessa decisão, que com certeza vão ter impacto bem forte nas bolsas na sexta-feira. Hoje de destaque, a gente continua com uma semana com a agenda fraca, tanto domesticamente quanto no exterior. A gente tem hoje aí a Janet Yellen, presidente do Fed, indo para a Câmara dos Deputados. Ontem ela falou no Senado. Ela deve repetir bastante o discurso de ontem, que nada mais foi do que uma repetição do discurso da semana passada, após a reunião do Fed. Então, sem muitas novidades, falando que a atividade deu uma melhorada comparada à reunião sem ser a da semana passada, anteriormente a essa, complementando que o mercado de trabalho trouxe novidades negativas, mas nada muito novo no discurso dela. Hoje deve ser claramente uma repetição do discurso de ontem. Indo para a parte doméstica agora, então. A gente teve a confiança da indústria avançando fortemente pelo segundo mês seguido, então ela avançou 4 pontos, indo para o maior patamar desde fevereiro de 2015, puxado novamente pelo índice de expectativas, como não poderia deixar de ser, 7 pontos de alta no índice de expectativas, e no índice de situação atual, alta de 0,8 pontos. A gente também teve algumas decisões importantes do Senado. O Senado começou a aprovar o Super Simples, ainda vai ter que concluir a votação entre hoje e amanhã, mas já está tudo encaminhado para a aprovação do projeto, que amplia o Super Simples, mas que só entra em vigor a partir de 2018. Com isso, o limite de faturamento para microempreendedor passou de 60 para 72 mil por ano, e de micro e pequenas empresas o teto passa de 3,6 milhões para 4,8 milhões. Outro projeto aprovado ontem pelo Senado foi a Lei de Responsabilidade das Estatais, e foi importante, foi uma vitória para o governo, porque o Senado retirou algumas das medidas polêmicas que a Câmara tinha esvaziado o projeto. Então ele desfez essas mudanças da Câmara. Agora a principal mudança: ficará proibida a indicação imediata de dirigentes partidários e sindicais para cargos de diretoria das estatais. O Senado tem revogando a decisão da Câmara anterior, segue agora para a sanção do Michel Temer. A gente também teve, por último, a gente devolver para o Celso algumas notícias importantes saindo nos jornais de como foram as contrapartidas na renegociação entre os estados e o Ministério da Fazenda para a renegociação de dívidas. Alguns dos acordos, algumas das contrapartidas importantes que surgiram foram a limitação em 2 anos para o aumento de salários dos servidores, então só pode aumentar via inflação, e também no crescimento de gastos, aquela PEC que já é para o governo federal, também seria acordado pelos estados. Ainda tem uma polêmica muito grande se isso realmente pode ser passado como lei federal ou se os estados vão ter que aprovar através de suas câmaras por lei estadual, mas também teria sido estabelecida uma PEC que limita os crescimentos de gastos via inflação.
via variação da inflação por 2 anos. E por último, alguns estados devem entrar com privatização de várias estatais, como o estado do Rio de Janeiro com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. O BNDES já afirma que já está negociando, já está trabalhando nessa privatização. E o governo de Goiás já comentou que deve realmente vender a CELG, distribuidora de energia. Isso dentre outros estados, outras estatais que devem entrar nesse pacote. Agora sim, eu devolvo para o Celso, a gente se vê logo mais às 11h30 aqui na Infomoney no XP Connection. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui as notícias, seguem as notícias em relação ao Oi, o pedido de recuperação judicial de 65 bilhões de reais, o maior da história até hoje, mais de 5 vezes maior do que o do próprio Ike, ali com a OGX. Saídas para a companhia, a menor probabilidade, a empresa consegue se reestruturar e sair da recuperação judicial. Difícil é a ocorrência dessa probabilidade, pois o nível de endividamento da companhia segue extremamente elevado. A companhia tinha um caixa no final do primeiro TRI de 8 bilhões e meio. Se a gente pegar essa recuperação judicial de 65 bilhões, a gente estaria falando numa relação dívida líquida sobre resultado operacional de 7,5 vezes, ou seja, extremamente difícil. Se ela pegasse toda a geração de caixa dela, não pagasse, não investisse mais e fosse toda para pagar a dívida, ela demoraria mais de 7 anos e meio. Não faz sentido. A recuperação judicial é muito difícil. Teria que ter um outro aumento de capital. Quem é que aumentar capital numa companhia com esse problema todo? Fora isso, fala-se de rumores da venda da companhia para um egípcio. Pode até acontecer, mas ontem eu falei com o Financial Times, a repórter de lá falou, ele toda hora vem falando que vai comprar alguma empresa no mundo, tudo isso, e não realiza, é mais rumor. Não sei, mas também não acho que essa seja a maior probabilidade. Qual é a maior probabilidade? Que a Anatel depois acaba interferência mesmo na companhia e a divida entre os outros players do mercado, como já se pensava em fazer com o Oi e TIM, com uma fusão entre as duas. E aí, por market share, aí é a minha opinião, tá, gente? Que TIM levaria uma participação maior de clientes, depois, claro, depois Vivo, porque o market share maior é da Vivo, depois, claro, depois TIM. Bom para o mercado? Sim. Bom para a Vivo, que é aberta, uma empresa com uma gestão excelente, comprou a GVT, tem crescimento, melhora de margem. Então, acho que a saída é essa. A gente segue não recomendando exposição a Oi. Já há bastante tempo a gente fala sobre isso. Estácio, virou a noiva queridinha do mercado. Será que ela vai ser fundida com a Ser, comprada pela Croton, ou ela anuncia que poderia comprar a Unip, se fundir com a Unip, tentando evitar a própria compra hostil, uma oferta hostil ali, da Croton. Então, difícil dizer. O que vai acontecer é que essa tendência, atratividade pelo Estácio deve permanecer, pelo menos no curto prazo, por aí. Vale falando de desinvestimentos e preço do minério. O minério hoje subiu 2% lá fora. A gente segue não recomendando exposição a Vale, a gente recomenda proteção para o ativo, muito por conta da oferta maior de minério entrando, uma oferta maior no ano que vem, e também o nível de alavancagem da companhia, que está em 3,7 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Vale o destaque na nossa mesa de aluguel, segue a demanda por IBR3 e 4, agora entrou demanda por TOTOS, Petro 4 e demanda por Croton, muito aí pela discussão de que ela poderia pagar ainda mais caro pela Estácio. Agora eu vou chamar aqui o Salomão para falar sobre a pauta hoje. A agenda está vazia, mais vazia. É óbvio que aqui no mercado doméstico a Câmara aprovou algumas medidas interessantes, lei de responsabilidade das estatais, a própria entrada de capital estrangeiro nas empresas aéreas, 100%, os esquerdopatas devem estar desesperados aí com esse anúncio, não vamos entregar, o petróleo é nosso, e também as empresas são nossas, o que deu com a Oi, o que aconteceu com a Petrobras e a Eletrobras, é impressionante isso. E o outro dado, obviamente, é o mercado global à espera do Brexit, nada mais é do que o referendo no Reino Unido, que já há semana a gente fala que espera que o Reino Unido permaneça na União Europeia. Bom dia, Salomão. Bom dia, Celso. Realmente hoje a agenda mais vazia, acho que até um prêmio pra gente, porque ontem foi um dia daqueles, A gente teve o noticiário de Estácio, noticiário de Oi, teve a MP das aéreas, que mexeu com o dólar, mexeu com o Gol, mexeu com o Smiles. No final do pregão teve a entrevista do CEO da empresa italiana, a Enel, que o CEO da empresa falou numa entrevista à Bloomberg em Nova York que está disposto a comprar a Eletropaulo. E foi isso nos 10 minutos finais de pregão. Esqueceu de avisar ele que a Bovespa estava aberta, porque a ação da Eletropaulo disparou de alta de 2% para 9% no final do dia. Então foi um pregão daqueles. Acho que hoje vale a pena dar uma refletida no noticiário, digerir todos esses acontecimentos, porque amanhã temos o tão esperado Brexit.
A bolsa hoje já começa a mostrar sinais de cansaço, não é sinal que vai começar a cair, mas talvez pare de subir. Foram 5 altas consecutivas do Ibovespa. A gente voltou agora ao patamar próximo de 51 mil pontos. Lembrando que semana passada a gente estava em 48 mil, então já subimos 3 mil pontos quase que ininterruptamente. É normal ter uma correção. Agora, da pauta, Celso, eu queria destacar 2 assuntos interessantes, né? Na verdade, 3. Primeiro, a gente soltou agora de manhã uma matéria sobre a Raia Drogasil, o papel que vem surpreendendo cada vez mais os analistas e será que vai continuar surpreendendo em 18 meses, alta de 150%, maior alta do Ibovespa ano passado e uma das maiores altas do Ibovespa esse semestre. Pegamos uma série de relatórios de análise de bancos de investimento para falar de Raia Drogasil, a matéria está no site. A outra matéria é do bilionário egípcio, ele tem uma história bem interessante mesmo, ele também é meio que um Silvio Santos do Egito, né? Tem uma rede de televisão, ele queria comprar ilhas para os refugiados da Europa. Aqui no Brasil ele tem uma ligação, não podemos dizer estreita, mas pelo menos profissional, com Nagy Narras, que foi quem ajudou ele na negociação para uma possível compra da TIM, que ele também tinha interesse. Tá também no Infomoney a matéria contando a história desse bilionário. Mas é bem o que você já tinha dito de Oi, a gente não via fundamentos para comprar ação. É difícil ser o dono da verdade e falar agora, eu avisei, né, para quem estava comprado com o papel da Oi, mas realmente não há fundamento. Comprar uma ação por uma especulação de que talvez possa ser vendida para um bilionário egípcio, não sei se é o trade mais interessante na Bolsa. E por último, a coluna do Alexandre Schwartzman na Folha de São Paulo foi espetacular, ele falando sobre o Rio de Janeiro, mostrando em números a calamidade pública do estado do Rio de Janeiro, mostrando que não é só o Rio de Janeiro, mas foi bem legal que ele trouxe essa discussão tão polêmica em números, deixando bem evidente que era um problema que naturalmente iria acontecer. E só antes de passar a bola final para você, Celso, a gente tem muitos leitores muito inteligentes, com as piadinhas muito boas, e já começaram as piadas sobre a possível fusão da Estácio com a Unip, né? E só lembrando que a Unip da Bolsa é a ação da Unipar, não é a ação da Unip, e não vai comprar pensando que vai disparar com essa fusão. A Unipar é uma empresa petroquímica, não tem nada a ver com a Unip, faculdade fechada principalmente aqui em São Paulo. Falando primeiro de Raia Drogasil, vem surpreendendo o mercado, ativo que é caro, muito caro, mas como ele surpreende positivamente, o mercado começa a colocar sempre expectativas mais elevadas, né? O único problema é se ela não entrega um trimestre, é um ativo que tende a desabar bastante. Isso aconteceu há alguns anos com a Renner, por exemplo, que não entregou um semi-store sales, vendo as mesmas lojas elevadas. Ela vem aproveitando a Raia Drogasil, o mercado, consolidação, entrando em mais farmácias e também houve uma venda de remédios muito elevada no primeiro tri. A população se preocupou justamente com o Zika vírus, é impressionante isso, e no Brasil inteiro houve uma demanda elevada e aí as vendas das mesmas lojas foram bastante elevadas. Fora isso que a empresa cresce muito com a abertura de lojas e vem consolidando o mercado, e é só ela sozinha está conseguindo aumentar sua capilaridade e ganhar um market share extremamente relevante. Sobre Oi, né, como eu falei no início, o Financial Times, né, eu conversando com a repórter ontem, eu dei uma entrevista para ela, e ela falou, olha, esse egípcio aí sempre foi assim, meio falastrão, gera rumor e acaba não efetuando a compra. Ela mesma falou que não acreditava, ela é especialista em telecom, que ele viesse comprar a Oi. Era muito mais falácia do que qualquer outra coisa. Vamos ver, mas não dá para apostar se ele vai comprar ou não. Eu prefiro ficar de fora, ainda mais que é um evento que a gente não controla o apetite dos investidores. Isso, se ele compra, ele pode pagar 1 centavo por ação e falar, eu assumo a dívida. Seria bom para quem? Só para os credores, mas o acionista é o último a receber. Então não faz sentido. A ação pode valer 1 centavo. A dívida ainda pode ter um valor, dado se ela vier a sair da recuperação ou mesmo sendo dividida e outras empresas assumindo ali a companhia. Então, assim, o cenário que a gente vem falando é um cenário ainda principalmente de cautela na parte da Oi. Sobre bolsa subindo nesse cenário ainda, muito sobe no boato e realiza no fato. A gente acha que já está precificado a permanência do Reino Unido na União Europeia e não tem por que subir mais. Agora a gente vai estar olhando muito mais a economia americana, se ela começa a caminhar com os seus indicadores e aí vem uma alta de juros por lá, o que poderia subir, fazer o dólar subir e a bolsa aqui cair do que qualquer outra coisa. E aguardar agosto para a votação final, ali da presidente afastada Dilma, se ela volta ou é afastada em definitivo. Acho que será afastada em definitivo, então não teria porque a bolsa subir. Assim, até lá, ficaria muito aí entre esses 48 e 52 mil pontos parada.
tem que lembrar que as férias se iniciam agora no hemisfério norte, ainda tem essa paradeira, o volume da Bolsa tem diminuído e a gente está vendo também um fluxo por aluguel, um aumento crescente em aluguel em diversas empresas, não é específico no Brasil. Então, acho que muita gente querendo apostar aí no curto prazo, a Bolsa poderia cair ou pelo menos permanecer parada, o que iria alugação para justamente se financiar e vender para comprar outros ativos também, dado que poderia ficar parado entre os 48 e 52 mil pontos até agosto. Eu vou ficando por aqui, né? E só lembrando, o Alexandre Schwartzman estará na nossa feira ali no painel econômico, William Vac, a nossa economista-chefe, Zeina Latif, o Demétrio, né, que faz a parte muito política na Globo News, e o Alexandre Schwartzman também vão fazer parte desse painel. É excelente, né? Mas essa feira que a gente faz é muito voltada para os nossos assessores, contribuindo com eles com essa parte de educação financeira. Vou ficando por aqui. Uma excelente quarta-feira a todos e a você também, Salomão. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Bom, a repercussão de todo esse noticiário na abertura da Bovespa você vê agora no Infomoney da Bolsa, depois dos intervalos. Bom dia, investidor, começando Infomoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado financeiro nessa quarta-feira, 22 de junho de 2016. Agora são 10 horas e 16 minutos. Já estou vendo aqui que o Ibovespa não consegue manter o movimento de alta dos últimos 5 dias. O movimento ainda é bem tímido, né? Uma queda de 0,13% apenas. O índice futuro cai 0,4% a 51.640, o índice à vista está 50.773. Lembrando que a gente subiu 5 pregões consecutivos, uma alta de quase 3 mil pontos em 5 dias seguidos. Já o dólar futuro volta a operar em queda, 0,55 de queda, 3,405. Mercado de DI praticamente estável, com leve queda, tanto no curto quanto no longo prazo. Bom, de noticiário do dia, o que vocês têm que acompanhar? 11 horas da manhã, discurso da Janet Yellen, segundo dia de discurso. Ontem ela trouxe um tom bem cauteloso sobre alta de juros, admitindo que essa demora da recuperação da economia norte-americana pode se manter por um bom tempo, fator que deve pesar na alta dos juros nos próximos anos. Só lembrando, a gente começou o ano apostando em 4 a 5 altas de juros nos Estados Unidos. Agora as grandes apostas são para uma, no máximo, estourando 2 altas de juros na economia norte-americana. Isso é bom para o Brasil e economias emergentes, já que é menos fluxo voltando para a principal economia do mundo. Ainda na agenda, hoje, 11h30 da manhã, estoque de petróleo, aquele relatório que sai 11h30 da manhã nos Estados Unidos. A gente sabe como isso mexe com o preço da cotação do barril e, consequentemente, deve mexer com a Petrobras. Falando em commodities, hoje o minério em Qingdao subiu 2,79% a $52,29, e isso pode ser um dos fatores determinantes para que as ações da Vale liderem as altas do Ibovespa. Nesse momento, 10 horas e 18 minutos, Vale 3 sobe 1,92% e a Vale 5, 1,53%. É a maior e terceira maior alta, respectivamente, do Ibovespa. Ibovespa que mantém leve queda nesse pregão, nesse momento. Olhando agora entre as maiores quedas, aparece a Croton. A gente tem a notícia de que a Estácio pode encontrar uma quarta opção, né? Vamos lembrar. Primeira opção, vendida para a Croton, que elevou a oferta em 27% ontem, antes da Bolsa abrir. Segunda opção, se juntar com a Ser Educacional. Terceira opção, não fazer nada, continuar da mesma forma. E agora a quarta opção, que foi veiculada na revista Exame, a união com a Unip, a universidade muito forte aqui em São Paulo, com capital fechado na Bolsa, não é a Unip 6, como a gente falou já, que ela é a ação da Unipar. E então já abre uma quarta opção, com isso a Croton hoje cai 2%, maior queda do Ibovespa. Na semana ainda sobe 6%, no mês ainda sobe 22%, baita alta da Croton, que aparece como uma das boas ações no mês de junho. Vamos dar uma olhada até como é que tá as maiores altas do mês.
Nesse momento, a maior alta do mês é Estácio, subindo 43%. Aparece depois Usiminas e aí vem a Croton, terceira maior alta do Ibovespa, com 21,75% de valorização nesse momento. Outra ação que eu queria destacar, dentre as maiores altas, é Smiles, 18%. Para quem acompanha a carteira do Infomoney, foi um papel que eu e o Sandrini a gente discutiu por vários meses colocar, decidimos não colocar na carteira. Infelizmente, o papel andou muito, principalmente pelas notícias favoráveis à Gol, né? Primeiro essa MP aumentando de 20 para 100% a participação de estrangeiros em companhias aéreas e também a Gol conseguindo renegociar sua dívida. Isso é bom para a Smiles, porque como a Smiles é uma empresa super bem ajeitada e a Gol não, a Smiles poderia ser utilizada pela Gol para qualquer socorro financeiro. Lembrando que a Smiles é a empresa que administra o programa de fidelidades da Gol. Bom, partindo para as maiores altas, a gente já viu as maiores quedas do Ibovespa. Entre as maiores altas tem a Vale, tem a CSN, também commodity, tem a Qualicorp, um papel seguro, também aparece como uma das boas altas nesse mês. A gente está com uma matéria quase pronta de Qualicorp para soltar, mas foi um dos papéis bem elogiados pelos gestores, um papel bem seguro que vem ganhando a participação na carteira dos gestores, os investidores mais de longo prazo, com 17% de alta nesse mês, 33% de alta em 2016. Bom, mas o dia ainda é bem tímido, né? Uma queda de 0,31% do Ibovespa, na máxima subiu 0,23%, o mercado ainda está começando a armar uma indefinição após 5 altas consecutivas, ver como é que vai reagir ao Brexit, ou ao Brexit, né? Só atualizando sobre o Brexit, as pesquisas de opinião estão mostrando cada vez mais um resultado empatado, mas isso vem melhorando cada dia mais a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Também tem o mercado de apostas lá, é legal para quem quer ganhar dinheiro no mercado financeiro pensando no Brexit ou no Brexit. Também é o mercado de apostas. Até ontem as apostas estavam em 5% de saída do Reino Unido da União Europeia. Então dá para ganhar também com ativos do mercado financeiro e também no mercado de apostas. Já falamos de Yellen, tem também na pauta o Cunha, o STF vai julgar hoje a denúncia apresentada pela PGR contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por supostas contas atribuídas a ele na Suíça. Isso vai ser a partir das 14 horas. Também vale a pena repercutir a entrevista do Michel Temer, ele não falou nada de novo, mas foi um belo overview para reforçar as coisas que ele vem dizendo ultimamente, né? Não quer concorrer às eleições de 2018, criticou a atitude da Dilma de se voltar, vai convocar plebiscito para definirem quem vai governar. Na opinião dele, voltar para pedir um plebiscito mostra que ela não quer governar. Reforçou que não vai cortar a Bolsa Família, reforçou a importância das investigações em cima de Eduardo Cunha, dos ministros afastados, acredita que não vai mais ter baixas de ministros. Enfim, foi uma entrevista que, para quem gosta de acompanhar o noticiário político e quer ter um overview de como está a gestão do Temer, foi uma bela retrospectiva feita pelo jornalista Roberto Dávila na Globo News. E bom, para fechar a pauta, é legal o ponto que o Gustavo mencionou, antes do Celso falar, da aprovação da Lei da Responsabilidade das Estatais. O texto foi aprovado na terça-feira, durou menos de 10 minutos a votação simbólica e passou com aquelas leis que deixaram um pouco mais polêmicas, né? Como, por exemplo, a indicação de membros de partidos políticos a cargos de diretoria de estatal. Isso acabou sendo vetado na lei final. Boa notícia para o investidor, principalmente. Bom, dá agora aquela passada nas cotações. O Ibovespa continua perto da estabilidade, Vale continua entre as maiores altas, mineradoras aparecem entre as altas, a Croton continua entre as maiores quedas. De noticiário, Embraer caindo 0,11. Ontem a Embraer anunciou que o John Slattery assumirá as atribuições de presidente e CEO da unidade de aviação comercial a partir de julho. O executivo ocupa desde novembro de 2012 o cargo de CCO, que é o Chief Commercial Officer da unidade, foi contratado pela Embraer em março de 2011 como vice-presidente da área de financiamento de vendas e gestão de ativos. Ainda sobre CEO, mais uma dança das cadeiras, agora foi o CEO da Viver. Vamos achar aqui o CEO aqui da Viver, Bruno Laskowski. Ele deixou o cargo de diretor-presidente após quase 4 anos no cargo. A Viver, uma das
imobiliárias com sérios problemas na Bolsa, que anunciou a saída do seu CEO. De Estácio, já falamos, um dos maiores acionistas da empresa, o Chaim Zaher, discute com João Carlos de Gênio, fundador da Unip, uma possível fusão das redes de ensino, diz a Exame na coluna Primeiro Lugar. A fusão quase dobraria o tamanho da Estácio, segundo a Exame. Lembrando que esse mesmo acionista, o Chaim Zaher, disse ontem, segundo informações da Reuters, que vai recusar a nova oferta da Croton, né? A Croton quase que deu um all-in, dando uma oferta 27% acima da oferta anterior, que já era enorme, e o Chaim Zaher não está a fim de aceitar essa oferta. Bom, continuando no noticiário, vale a pena falar de recomendações, né? O Santander iniciou recomendação para as ações da Arezzo, com recomendação de compra e preço-alvo em R$ 33,00. A ação sobe 0,35 hoje, a R$ 26,15. Então, R$ 33,00 fazendo uma conta de padeira aí de cabeça, dá um upside de 20% mais ou menos para a ação. Ainda de recomendação, então, o Unibanco foi classificado como nova compra pelo Goldman Sachs. A compra para o ADR do banco, que é o recibo de ação negociado nos Estados Unidos, e o preço-alvo da ADR de $14. Outras notícias interessantes, o Banco da Ecoval informou que a CVM aprovou o registro de OPA da totalidade das ações. A Metalúrgica Gerdau aprovou uma emissão de R$450 milhões em debêntures. A Renova, o Conselho de Administração, aprovou homologação parcial do aumento de capital. A Raia Drogasil, que não costuma aparecer muito em noticiário, apareceu, mas a notícia é boa, vai pagar um juro sobre o capital próprio de 0,1451 por ação. Então, falando em lote de 100 ações, para cada 100 ações que você tem, você vai ganhar R$14,51 de juros sobre capital próprio. O pagamento vai ser feito até dia 1º de dezembro, a data vai ser fixada e a posição acionária é do dia 24 de junho, ou seja, a ação deve ficar ex na sexta-feira ou na segunda. Se a posição acionária até 24, fica ex na segunda-feira, né? Na segunda-feira. BRF concluiu a aquisição dos direitos econômicos da distribuidora de alimentos congelados Alcan Foodstuff em Oman. A Gol apresentou na noite de ontem dados sobre demanda de voos, mostrando queda nos dados de demanda, mas a notícia não é ruim, porque o papel vem tendo boas notícias, inclusive hoje está subindo 3,5%, ou melhor, a notícia, obviamente a queda é ruim, mas não está fazendo preço na ação. A Gol mostra um desempenho positivo no pregão de hoje, mais uma vez. Eletrobras teve más notícias, né? O texto foi totalmente modificado na aprovação e com isso o papel, mesmo assim, reage de maneira positiva hoje, né? Lembrando que ontem teve uma notícia surpreendente no final do pregão, com a Enel anunciando interesse de comprar a Eletropaulo. O papel disparou nos minutos finais. O CEO da Enel esqueceu que a bolsa estava aberta ainda, o papel subiu 9% nos últimos 10 minutos e continua sua escalada. Hoje já está subindo 6,84% a ação da Eletropaulo nesses minutos iniciais. Bom, da pauta é isso. No Infomani TV, fiquem ligados que hoje vai ter o XP Connection e de tarde vai ter o Bolsa na Cabeça com o Bo Williams. Na agenda, fica de olho, 11 horas Yellen, 11h30 estoques de petróleo. Qualquer novidade sobre o Brexit deve começar a sair mais amanhã, vale a pena até dar uma descansada, que amanhã o dia vai ser intenso acompanhando o referendo. Provavelmente a Bolsa pode ter uma continuidade de alta com a confirmação do Brexit ao invés do Brexit, mas aumenta a relação risco-retorno, né? Vindo uma surpresa do Brexit, o tombo vai ser bem maior, já que os mercados subiram muito forte nos últimos 5 dias. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomani na Bolsa. Até lá!